Alexandre o Grande, Júlio César, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte. O fim dos 4 grandes conquistadores. Imagine um homem que chorou porque conquistar mais de 3 milhões de quilômetros quadrados não era suficiente para ele. O caçador de glórias, Alexandre o Grande, só se importava com uma coisa: conquistar o mundo. Ele lançou seu exército na batalha sem medo de derrota, como se fosse imortal. E por que não pensaria assim? O homem estava em uma sequência de vitórias por 10 anos. Seus homens estavam cansados e queriam voltar para casa, para que pudessem desfrutar das riquezas que haviam conquistado, mas seu rei não se importava com riquezas. Ele nem mesmo se importava muito em governar, apenas em conquistar. Tudo estava indo bem para ele até que ele encontrou um obstáculo na Índia. Alexandre perdeu muitos homens enquanto lutava contra Poro, sua batalha mais desafiadora. Disse que ele próprio foi ferido, enquanto seu cavalo morreu em batalha. Ele continuou pressionando seus homens, mas do outro lado do rio havia outro vasto exército indiano, revigorado e pronto, enquanto seus homens estavam cansados e fracos. Eles imploraram a Alexandre que encerrasse o dia, a campanha ou o império, mas que voltassem para casa. E pela primeira vez, o senhor que não ouvia ninguém foi forçado a ceder. Este foi o começo do fim para ele. Famoso por seu hábito de beber, ele exagerou uma noite e adoeceu gravemente. Seus generais oportunistas rapidamente se reuniram para ver seu rei e perguntaram a quem pertenceria seu vasto império após sua morte. Alexandre respondeu: ao mais forte. Isso desencadeou uma guerra entre seus generais que durou quase 50 anos. O Império Macedônico foi dividido em pedaços antes mesmo de ser algo, mas de qualquer forma, nunca foi sobre a Macedônia em primeiro lugar. Para Alexandre, era apenas sobre Alexandre. Ele ficou paralisado e foi declarado morto pelos médicos. Historiadores gregos escrevem que o corpo de Alexandre não se decompôs por 6 dias após sua morte, o que prova que o rei guerreiro era de fato um deus. No entanto, eles falharam em perceber que ele não estava morto desde o começo. Cientistas modernos acreditam que Alexandre sofreu de um distúrbio neurológico que o colocou em coma. É muito possível que Alexandre tenha ouvido as tramas de seus homens antes de ser enterrado vivo. A seguir temos o fã de Alexandre, Caio Júlio César. Enquanto Alexandre chorava porque não tinha mais mundos a conquistar, César teria irrompido em lágrimas enquanto lia as façanhas de Alexandre. Ele disse a seus homens que quando tinha a idade dele, havia conquistado Dário, mas até agora nada havia sido realizado por mim. Como seu ideal era Alexandre, ele acabou se tornando exatamente como ele, obcecado por si mesmo e narcisista. Uma vez que havia ganhado poder significativo como general e estadista, eliminou o sistema republicano romano e se declarou ditador perpétuo. Ele não era tímido quanto a isso, pois teria dito: se você deve quebrar a lei, faça para tomar o poder. Em todos os outros casos, observe. Senadores em Roma temiam que César quisesse estabelecer uma monarquia, o que erodiria completamente sua autoridade. Em 15 de março de 44 a.C., um grupo de 60 senadores assassinou César durante a reunião do Senado. Coletivamente, o grupo o esfaqueou 23 vezes para mostrar o quanto todos o amavam. A última coisa que César viu foi seu próprio filho adotivo e aliado de confiança, Marco Bruto, presente entre os agressores. Mas essa parte da história não pode ser confirmada. Isso nos leva à Era Medieval, que, embora fosse principalmente famosa pelos cruzados, foi ofuscada por Gengis Khan, que surgiu como a Besta do Leste. Ele conseguiu conquistar o dobro das terras de Alexandre e estava determinado a trazer o mundo inteiro sob uma única espada. Mas, ao contrário de Alexandre ou César, ele não se via como Deus ou Messias. Ele sabia que era um tirano e se gabava abertamente disso. Nestas palavras: a maior felicidade é espalhar seu inimigo, dirigi-lo diante de você, ver suas cidades reduzidas a cinzas, ver aqueles que o amam envoltos em lágrimas e reunir em seu seio suas esposas e filhas. Há vários relatos de sua morte. Rashid al-Din escreve que ele foi vítima da peste bubônica, enquanto Marco Polo, o famoso viajante italiano, escreve que ele foi baleado a cavalo e sucumbiu aos ferimentos alguns dias depois. Outro relato diz que ele foi castrado fatalmente por uma princesa do Império Xiita Ocidental.
a qual ele havia mantido à força como concubina. A razão pela qual sua morte não é bem documentada, como a dos outros conquistadores, é porque deveria ser um segredo. Antes de morrer, Khan instruiu sua família e seguidores a manter sua morte em segredo, pois ocorreu no pior momento possível. Os mongóis estavam na fase vital de sua cobiçada conquista de 20 anos do Império Xiita Ocidental. Essa conquista era mais importante para o moribundo Genghis Khan do que seu próprio grande funeral. Até seu cadáver trouxe morte. Os seguidores de Khan massacraram todos no caminho onde seu cortejo fúnebre foi realizado para manter isso em segredo. Avançando 5 séculos, talvez o maior conquistador a viver foi Napoleão Bonaparte. A transição de espadas e lanças para a artilharia havia ocorrido, e Napoleão era um gênio indiscutível nesta arte da guerra. Embora tenha se tornado imperador em nome da defesa da França revolucionária, pode-se ver que suas ambições o levaram muito além. Sua personalidade era provavelmente ainda mais bizarra do que a do resto dos grandes conquistadores. César se considerava o único Messias para seu povo. Alexandre se considerava um deus. Gengis era um tirano senhor das estepes, enquanto Napoleão se considerava um artista da guerra. Ele teria dito: "Eu amo o poder, mas é como artista que eu o amo." Para ele, o campo de batalha era uma pintura, e ele era um artista desenhando-a. Seu poder de concentração era enorme, assim como sua memória para detalhes e fatos. Uma vez, em uma campanha em 1805, um de seus subordinados não conseguia localizar sua divisão, enquanto seus ajudantes procuravam em mapas e papéis. O imperador informou ao oficial a localização atual de sua unidade, onde estaria pelas próximas 3 noites, o status e resumo da força da unidade, bem como o histórico militar do subordinado. Isso de um exército com 7 corpos, um total de 200.000 homens, com todas as unidades em movimento. Estava tudo retratado em sua cabeça. Ele conquistou vitórias por partes da Europa e da região do Mediterrâneo, com suas forças movendo-se tão rapidamente quanto o vento. No entanto, os riscos ficaram cada vez maiores. O número de mortes aumentou e as batalhas tornaram-se ainda mais ensanguentadas. Eventualmente, ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e capturado pelas forças britânicas. Ele não foi condenado à morte, pois os britânicos não queriam que ele morresse como mártir. Em vez disso, eles o colocaram em prisão domiciliar com alguns de seus seguidores em um bangalô deteriorado. Ele viveu o resto de sua vida em constante negação de suas circunstâncias. Quando realizava um jantar, esperava-se que os homens usassem traje militar e as mulheres aparecessem em vestidos de noite e joias. Ele queria sentir como se ainda estivesse governando. Anos de isolamento e solidão cobraram seu preço, e ele finalmente morreu em 5 de maio de 1821, fazendo sua última confissão. França, o exército, chefe do exército, Josefina. Ele basicamente expressou tudo o que lhe era querido: seu país, sua carreira militar e sua esposa Josefina. Este foi o fim dos grandes 4 conquistadores. Um deles morreu devido a uma doença súbita, outro foi traído e morto por seus próprios homens, uma flecha levou a melhor sobre Genghis Khan, enquanto o artista morreu em cativeiro. Embora os 4 grandes conquistadores tenham deixado este mundo em circunstâncias diferentes, eles tinham uma coisa em comum: todos morreram desejando mais.